A palavra de Deus está contida no texto de Neemias, capítulo 13. Assim diz a palavra de Deus, do versículo 4 até o versículo 9. Ora, antes disso, Elias, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Glória a Deus. O cristianismo é algo extraordinário. Não é algo comum. As religiões, elas são ordinárias. O que é uma coisa ordinária? São comum. Na maioria delas são dogmas, doutrinas, costumes, hábitos. E as pessoas então se habituam, passam a vida dentro daqueles dogmas e ali vive durante toda a sua existência. O cristianismo é mais do que uma religião. É mais do que um dogma, um costume, um hábito, uma lei. O cristianismo é uma experiência sobrenatural extraordinária. É algo excepcional. O cristianismo ordinário é um cristianismo sem vida. É a religião, é o costume, é o hábito. Viver um cristianismo baseado no que você come, no que você veste, como você anda e o que você fala. Isso é ordinário. O verdadeiro cristianismo é a manifestação do sobrenatural de Deus em nossa vida, com o poder de transformar nossa vida. E transformar de forma poderosa. No domingo passado nós pregamos sobre a diferença de movimento e avivamento. Movimento é emocional e o avivamento é algo de Deus direto ao nosso espírito. E nós aprendemos no domingo passado, pela palavra de Deus, de que a igreja está cheia de movimento emocional e pouco avivamento. Pouco poder de Deus genuíno, extraordinário acontecendo. A palavra deste domingo mostra um pouquinho mais de como você conhecer o verdadeiro avivamento e impedimentos que atrapalham o avivamento
que atrapalham a nossa vida e que precisam ser corrigidos. O texto que nós lemos, texto de Neemias, um profeta que aconteceu assim. Todos estavam escravizados, todos estavam fora de Jerusalém. E alguém disse para ele: querido, nossa terrinha lá está acabada. Derrubaram tudo, nem muro tem. Ela está abandonada, jogada à mercê de ladrões, bandidos. Não tem segurança nenhuma. Lá não se pode morar, porque não tem nada, não tem nenhuma segurança. Neemias chorou. Ele disse: como pode minha terra, meu rincão está lá abandonado? É como você voltar para a tua terra, para a tua casa e encontrá-la toda jogadinha, toda abandonada. Mexe com teu coração. Nós somos apegados aos nossos cantinhos. Podemos ficar lá ausentes durante anos e anos e anos, mas é um lugar que fala a nossa história, que conta a nossa vida e os nossos dias. Então Neemias pediu ao rei que pudesse voltar a Jerusalém e ajudar a reconstruí-la. E o rei permitiu. E ele voltou, inicialmente para fazer um muro, porque primeiro era preciso murar a cidade para que ela tivesse segurança. Mas quando ele começou a murar, algumas pessoas atrapalhavam. Entre elas um cara chamado Tobias. E tudo que Neemias fazia, esse tal Tobias atrapalhava. Era uma coisa tão horrível. Ele punha um tijolo aqui, Tobias ia lá com seus asseclas e tirava o tijolo. Eles punham alguma coisa da construção no lugar, uma viga, uma coluna, no dia seguinte voltava, estava caído. A quadrilha tinha derrubado. Neemias construiu um muro. Em pouco mais de 50 dias ele construiu, mas construiu debaixo de muito trabalho, de muito sofrimento, a ponto de não poder dormir, porque tinha que fazer de dia e de noite cuidar, a ponto de usar uma mão para colocar o tijolo e com outra mão segurar a espada. Quem vai pegar, quem vai tirar, quem vai chegar. Que dificuldade. E finalmente o muro ficou completado. Primeira palavra do Espírito de Deus a vocês. É difícil, mas você vai conseguir. Diga assim: eu vou conseguir. Mesmo sendo difícil. Uma coisa é as dificuldades que tem te impedirem. E outra coisa é elas existirem, mas sem o poder de impedir de forma definitiva. Na vida, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, eles não serão fáceis de ser alcançados. Não é fácil você estudar, não é fácil você ganhar uma especialidade, não é fácil você ter uma casa, não é fácil pagar um carnê da Casas Bahia, não é fácil você passar as dificuldades, manter um emprego, não é fácil manter a saúde, não é fácil sobreviver. Eu posso ser derrotado, como tantos que estão aí nas calçadas jogadas, derrotados, à mercê de que alguém possa fazer algo.
Mas você pode conseguir, mesmo com dificuldades, e vencer. A palavra desta noite diz que você não só pode, como vencerá. Quantos creem na vitória? Diga-me. Os derrotados de plantão deveriam ter ficado assistindo o Faustão. Porque a casa de Deus é casa de esperança. Você nunca vai ouvir na casa de Deus uma palavra de pessimismo, de derrota. Mesmo que você diz, estou cansado de ouvir vitória, 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 mas cadê? Você pode estar esgotado, cansado, mas você vai conseguir, porque cristianismo é vitória. Nós é que derrotamos, nós é que atrapalhamos e perdemos. Você vai lá no livro de Juízes, você vê a história de Gideão, a história de um cara que nunca tinha sido escravo e que agora vivia a escravidão. E ele plantava e os outros roubavam, ele semeava e os outros colhiam. E ele estava cheio, para não dizer cheio. É muito duro você viver na vida assim, e planta, e planta, e planta. E os outros, sabe, levanta e leva. E ele dizia, o que é feito das histórias que meus pais contaram? O que é feito da história de que éramos vencedores, felizes? É como alguém diz assim, o que é feito de pastor do otimismo, pastor da esperança, que fala que vencemos e vencemos e vencemos, se eu já estou torrado de perder? E a história de Juízes, na vida de Gideão, vê ele enfiado num buraco, e o anjo dizendo para ele assim, ô valente, ô homem valente, o Senhor é contigo. Ele diz, tá bom, eu sei que é comigo mesmo, estou sentindo. Talvez seja como você está hoje. Cadê a história que minha mãe contava, que meu pai contava, que o pastor, há mais de 20 anos, contava? Eu sou um vitorioso, vitorioso, vitorioso. É como torcer para o Jabaquara, só perde. Estou cansado na vida a tropeçar, tropeçar, tropeçar e tropeçar. A minha vida sentimental não dá certo. Ninguém gosta de mim. A minha vida profissional é uma porcaria. Só trabalha, 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 e tudo atrapalha. Toda a minha vida, em todas as áreas, é derrota, derrota, derrota. Eu só ganho de 0 a 10. 10 para o adversário, 0 para mim. O que é feito? Valente em quê? Sou um covarde. Não tenho força para superar. Estou escravo. A palavra de Deus é riquíssima nessa direção. E muitas pessoas me perguntam todos os dias, cadê? Cadê a minha bênção? Cadê a minha alegria? Cadê a minha vitória? Meu tempo bom? O meu descanso? Cadê a minha qualidade de vida? As pessoas me cobram isso. Cadê a tua palavra? Algumas vezes a minha posição de profeta foi até ameaçada e contestada. Tua promessa, coisa de homem, só fala de vitória, quando na verdade não conheço. Nós temos lutas na vida exterior. Quando você olha
aqui fora, fora do seu corpo, estão todas as lutas aí colocadas, em todas as áreas da vida. Mas as maiores lutas que nós temos são as lutas de dentro. E a palavra de Deus diz que se você não arrumar os problemas de dentro, você não arruma os problemas de fora. Gandhi foi um grande líder na Índia, e ele deve ter lido a Bíblia, porque ele é recente, do século XIX. Gandhi diz: se o homem não liberar o interior, o exterior não se libera. E dentro da doutrina hindu, o homem precisa estar bem interiormente, porque senão fora ele não resolve nada. Estou falando de uma doutrina, de uma religião. Mas a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Você poderia dizer assim: não, isso comigo é assim mesmo. Eu serei eternamente escravo, é a minha sina. Vocês já ouviram essa palavra, sina? Existe uma palavra mais moderna, o espiritismo. O Evangelho segundo Kardec diz assim: eu tenho um karma. É uma doutrina. A doutrina do karma. Eu tenho que passar por isso e eu vou passar por isso. A palavra de Deus diz que karma é coisa de lá. Porque de cá não tem nem sina e nem karma. Você foi trazido para a vitória. Você foi trazido para a bênção. Não tem nada que dizer, eu sofro porque tenho um karma. Você tem coisa nenhuma. Se você resolvesse todos os teus problemas de dentro, atacaria os de fora e resolveria também. E eu não estou aqui pregando para atacar nenhuma religião, apenas ensinando você a responder. Quando alguém falar, isso é karma, você diz, karma não conheço. Não fui apresentado a esse senhor. Porque eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E como lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, tudo vai bem comigo. Se não está bem, ficará bem. O grande problema é esse texto que nós lemos. Neemias, depois de tudo arrumadinho, tudo feitinho, ele voltou lá no rei. Ele foi lá fazer relatório. Ele estava contente, vou dar uma passeadinha. Mas ele não imaginava que aquele cara, o Tobias, aquele chato de galocha, aquele atrapalhador do muro, aquela criatura, horrorosa, fosse colocado na câmara do templo, num lugar sagrado. O lugar onde puseram Tobias era onde guardava os dízimos do templo, era onde punha a comida que as pessoas iam comer. Era o lugar onde guardava o azeite, o perfume. Era um lugar sagrado. Só sacerdote entrava com a perna amarrada lá. Lugar santo do santo.
E aquele santuário abençoado, com aquele cidadão sujo, porco, inimigo de Deus, dormindo, certamente sem tomar banho, sujo, fedido. É todos os adjetivos que eu posso falar aqui. Acrescentou. Põe a mão sobre ele lá, abençoa ele lá. Senta. Isso. Abençoa ele com carinho. Isso, né? Abençoa ele. Se ele quiser ouvir, deixa. Isso, amém. Aquele lugar ocupado pelo Tobias, esse Tobias que nós adjetivamos aqui. Quando Neemias volta e vê aquilo, ele fica irritado. Ele fica irritado. E é uma irritação que procede. Porque aquele não era lugar de colocar. O sacerdote que colocou lá, e o nome dele aparece no texto, jamais podia ter colocado Tobias naquela câmara, naquele lugar. Muitos anos depois, Paulo, o apóstolo, escreveu numa das suas cartas de que nós somos o templo do Espírito de Deus. Não um templo de alvenaria, mas um templo. O templo de alvenaria tinha câmaras. E nós temos câmaras também. O pior que o sacerdote usou uma câmara abençoada para colocar uma sujeira, chamado Tobias. E nós usamos câmaras do nosso templo. E lá depositamos sujeira para lá dormir. São essas sujeiras que habitam as câmaras da nossa vida, que atrapalham nossa existência. E são estas sujeiras que precisam ser retiradas antes de atacarmos o problema aqui de fora. E eu diria, se você não resolver esse problema, o ataque dos problemas aqui de fora não resolvem. E é por isso que muitos crentes não conseguem resolver seus problemas. E nós no domingo passado pregávamos de que o avivamento é necessário, porque quando ele vem é um impacto do Espírito de Deus com o Espírito que está em nós, e isso produz libertação. O segredo de você abandonar vícios, de você se liberar de problemas, de você se tornar uma pessoa dominável, porque nós tendemos para o mal. O ser humano tende para o que é mal. O ser humano tem uma tendência a ocupar as câmaras para a maldade. O ser humano vem desde o jardim com esse problema. Nós tendemos para o mal. Se deixar correr solto, a gente vai para o buraco. Somos uns suínos. Adoramos sujeira. Algumas pessoas ocupam todas as suas câmaras com bolotas. E então o que acontece conosco é que precisamos resolver o problema de fora, mas temos um Tobias dentro de nós que precisa ser resolvido.
não temos controle, somos violentos, somos orgulhosos, somos tantas coisas que só o choque de espírito é que faz mudar. A pregação desta noite tem uma direção de que aprendamos a tirar estas coisas e possamos repreender esses inimigos e conquistar uma mudança, uma grande virada. No calendário judaico, para quem é judeu, o Ricardo não está aqui hoje, ele poderia falar sobre o Yom Kippur, o dia da purificação. Todo judeu, uma vez por ano, faz esse dia, o dia da purificação. Ele reúne toda a família em sua casa e começam a limpar toda a casa. Não é a empregada que vai limpar nesse dia, é a família que vai. Esquecendo o ritual, faça isso de vez em quando. É pegar a vassoura e ir varrendo tua casa. Tira o tapete, vai à janela, vai embaixo do carpete, vai no fogão, na cozinha, atrás da geladeira, vai embaixo da cama. Está cheio de casa que é um bonitinho no meio aqui. Mas quando você olha embaixo da cama, sabe, onde o gato dorme, que horror. Dia da purificação. O judeu faz isso na direção de mostrar que nós precisamos varrer as câmaras que estão dentro de nós, tirar todo o resíduo, tirar toda a sujeira que dentro da nossa casa entra. Sabe, é muito difícil, você poderia dizer assim, ninguém entra na minha casa de sapato, por favor, tire. Mas aproveite e tire a meia também. E daí vai. Mesmo assim você leva sujeira para as câmaras. A palavra de Deus desta noite, o Espírito de Deus está dizendo, Igreja da Lapa, meus filhos, façam o dia da purificação. Esta noite é noite de purificação. É a noite da varredura. Essa é a virada necessária da nossa vida. Eu estou vendo agora você entrando no seu interior, uma introspecção que você está fazendo agora e fazendo uma limpeza, uma boa limpeza. Eu quero falar sobre algumas coisas que são grandes impedimentos. Queria que você refletisse sobre isto, para que você pudesse estar abençoado. Na primeira câmara, uma casa de rato que tem lá, encontramos uma coisa chamada culpa. Culpa. Essa tal culpa é um horror para a nossa vida, é um impedimento para a nossa vida. O sentimento de culpa é algo abrasador, porque o sentimento de culpa é do diabo mesmo, sem colocar culpa nele. Culpa é o resultado dos nossos erros. Contas que nós não pagamos. Coisas que nós vivenciamos e demos uma cobertada. E por isso temos sentimento de culpa. Culpa não é coisa de Deus. Porque a palavra de Deus é riquíssima em dizer que quando o Senhor
derramou seu sangue e nos salvou, fomos liberados de toda culpa. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Portanto, se você é crente, se você crê, se você está dentro da doutrina cristã, não há por que ter culpa. Ah, mas o meu passado, não tem passado. Se chegar hoje no céu e dizer assim, vamos ver os anais aqui do céu. Anais é os registros. 1960, não tem nada. 70, nada. 80, nada. Semana passada, não tem nada. Mas eu tenho isso. Tudo que está dentro aqui, sangue de Jesus. Perdoou todos os meus pecados. Ah, mas eu tenho um pecado grave, eu tenho algo violento. Se você foi lavado pelo sangue de Jesus, Ele não conhece nenhum pecado. Por isso que a culpa é coisa de acusador, que é exatamente para te prender, é coisa para te segurar. Sabe? Você não presta, nunca prestou. E você tem aquela situação desesperadora. A culpa é erros que ficaram de quem não se arrependeu. Quando você arrepende, ela vaza, ela sai. Culpa também são coisas que vieram de outras pessoas contra você e que não ficaram resolvidas. Então você acaba guardando estes sentimentos. Se você não conseguir resolver esse problema da culpa, o Tobias continua dormindo nessa cama e não tem jeito. Quando não conhecíamos Jesus, e nossa vida era o peso da culpa do pecado, nós éramos movidos pela consciência, não pela graça. Então sim, éramos culpados, porque a nossa consciência nos cobrava. Oh, mulher, volúvel, oh, safado. A consciência diz, aquilo que você fez. Mas a graça apagou isso. A graça aniquilou a consciência. O que fica agora é acusação. O que você precisa é repreender. Arrependimento é a forma que você tem de trazer a graça de volta para você. O que se faz com a culpa quando você a tem? Primeiro, não negar. Nós temos uma capacidade de não assumir os nossos erros. Quando você não assume os teus erros, não tem arrependimento. Eu agi mal, eu fiz algo errado, mas na minha vaidade eu não aceito. Se você não aceita, você está negando. E se você está negando, como é que você vai resolver o problema de culpa se você nega? É por isso que os católicos rezam por minha culpa, minha máxima culpa. É uma das rezas que o credo católico professa. E ela procede. Você tem que fazer a minha culpa. Você tem que ter a capacidade de dizer, Deus, eu errei sim. Marido, eu errei. Mulher, eu errei. Namorado, eu errei. Amigo, eu errei. Igreja, eu errei. Quando você faz isso, você cala a boca do diabo.
Os evangélicos, então, é interessante. Eles arrumaram um bode expiatório. Outro dia, um querido, muito querido, falou para mim assim: pastor, estava eu num lugar e passou uma beleza imensa, uma criatura bom de ver aos olhos, e o diabo me colocou em cilada. Que cachorro! O diabo nem estava lá, o diabo nem tinha nada a ver com isso. Você é um cachorro, vira-lata, sardento. Não tinha diabo nenhum. O diabo é um ser tão usado pelas pessoas em relação às suas culpas, que, olha, desculpe, é mais fácil o diabo entrar no céu do que muito crente. Porque não reconhecer culpa é um ato de orgulho pessoal. Eu não erro, eu sou perfeito, eu sou o cara, eu sou a criatura mais sábia e poderosa. Ah, é? Ah, tá. Foi o diabo. Há muitos anos atrás eu tinha um querido na minha igreja que ele dizia assim: sabe, pastor, é a cor da minha pele. Sabe, a gente que é mais escurinho assim, essa peca. Essa peca nada, cor da pele coisa nenhuma, diabo coisa nenhuma, cachorro sardento. Negar é o primeiro erro. A primeira coisa que você faz, diz: eu tenho que abrir meu coração e dizer: errei, pequei, me perdoa, Senhor. Pronto, a graça desce e a coisa desaparece. Você consegue lidar com isso? Estou perguntando para você. Quantos aqui são capazes de dizer: minha culpa? É difícil. Esta é a primeira coisa que você faz com a tua culpa. É muito importante que você tenha consciência delas. Fale ao Espírito Santo. Não transfira para o diabo a acusação. E arrependa-se diante de Deus. Não negue. Não amenize a culpa. Você quer ver uma forma de amenizar a culpa? Ele diz: eu pequei, mas quem não peca? Isso é amenizar. Eu fiz, mas quem não faz? Não amenize a culpa. Sabe, eu errei. Deveria ter sido diferente. Todos erram, têm o costume de errar. Mas eu estou errado. Porque se for assim, se porque as pessoas jogam na vida, você se acha no direito de amenizar e achar que é normal, todo mundo faz, mas eu não faço. Realiza, mas eu não realizo. Eu não entro nessa falácia, nessa mentira. Se você alguma vez fez porque os outros fazem, minha culpa, minha máxima culpa. Fale ao Espírito de Deus sobre isso e peça a sua misericórdia. Peça a Deus que possa fazer algo sobre a tua vida. Não racionalize a culpa. Não negocie a culpa. Não arrume motivo para você negociar. Sabe, é muito importante que você não faça ninguém bode expiatório. Pelo contrário, você assume essa posição.
Dos alcoólicos anônimos, para você ir lá se tratar, primeiro item, eu sou um doente, eu sou um alcoólatra. Já vi algumas palestras, porque eles aprenderam que começa-se pelo reconhecimento. Eu preciso de ser tratado. A culpa começa por aí, minha culpa não é de ninguém, sou eu. Eu preciso resolver esse problema comigo. Não tem ninguém culpado. Adão foi quem inventou esse aspecto de racionalização. A mulher que o Senhor me deu me levou ao pecado. Olha, Senhor, eu peco porque eu tenho uma mulher horrorosa. Eu peco porque tenho um marido horroroso. Não, você peca porque você peca mesmo. Se você tivesse uma pessoa maravilhosa, talvez você pecasse a mesma coisa. É muito importante que você não transfira jamais. Não transfira para ninguém. Olha, meu pai era um problemático. Minha mãe era uma problemática. Eu tive uma educação problemática. Eu morei num barraco. Sou o que sou, porque vivi uma infância terrível. Sou drogado porque vivi isso. Não, você é drogado porque você se desviou. Porque você errou. Porque você tomou outra direção. Papai teve problema, mamãe teve problema, você morava num barraco. Sim, isso não dá o direito de ninguém. Coitadinho, viveu numa penúria. A pessoa pode ser uma pessoa íntegra, abençoada, tendo vivido. Se aqui nesta noite existem pessoas que tiveram na sua infância, apanharam, foram brutalizados. Se alguém viveu uma experiência de estupro, se alguém foi abordado de forma criminosa, tira isso do teu coração. Diga, eu não estou sofrendo porque fui brutalizado na infância. Você está sofrendo porque tem Tobias morando em câmaras dentro do teu templo e que não tem nada a ver com a tua infância, nem com a brutalidade, nem com coisa nenhuma. Cada fato tem a sua gravidade em si próprio. O que diz respeito a tuas experiências ruins, eu quando era menininho andei fazendo coisas erradas, tipo, pegava as coisas dos outros. Graças a Deus fui pego, passei uma vergonha muito grande, vi meu pai chorando por causa daquilo, e quando aquela humilhação passou, eu me restaurei. Talvez tivesse me transformado num delinquente. Aquele fato em si tem repercussão, mas hoje é um fato passado. Não tem nada a ver com o que eu sou, nem com o que eu faço. Pare de culpar a tua vida, pare de culpar as pessoas. Você tem que resolver esse problema da culpa, você mesmo. Você pode abrir mão desse orgulho e ser abençoado. Não entre nesta falácia que eu falei, eu mereço. Sabe, estou sofrendo porque eu mereço. E eu falei da sina e do karma, e muitas vezes as pessoas dizem, não, isso que eu estou passando foi pelas bobagens que eu fiz. As pessoas vão pagar. Uma das coisas que mais cria no coração dos seres vivos indignação é porque nós queremos que determinadas pessoas sejam punidas, e elas não serão punidas. Porque se elas alcançarem a graça de Deus, aquilo que fizeram fica apagado, e a punição não vem. Sabe? Eu tenho um horror pelas pessoas que se envolveram na morte do meu filho.
Mas eu preciso aprender que, de repente, aquela criatura entra pela porta e peça uma oração para o pastor. Como que eu vou agir? Então você precisa aprender de que o arrependimento produz graça e mudança. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro para que a culpa seja tirada do teu coração. Diga: culpa, em nome de Jesus. Pega a tua roupa suja, pega o teu fedor, seja colocado para fora do templo. Neemias, quando botou Tobias para fora, ele agiu como o Senhor Jesus, que entrou no templo e jogou os comerciantes para fora. Sai, sai! Diz: nossa, o homem está bravo, a coisa ficou feia. Existem momentos que você entra no templo e desaloja Tobias. Quantos vão desalojar Tobias aqui? Amém. E como é que você desaloja? Na bordoada. Em nome do Senhor Jesus, todo o poder do Senhor mova-se na direção. Eu quebro a tua cama, eu rasgo o teu travesseiro, eu queimo o teu cobertor, eu rasgo a tua calça. Você vai sair daqui pelado e vai para fora, porque aqui é lugar de dízimo, aqui é lugar de alimento, aqui é lugar santo. Eu sou o templo do Espírito de Deus, eu sou santificado, eu sou abençoado. Sai de mim! Sabe, não é sai dele, é sai de mim. Nós somos gostosos de falar assim: sai dele. Em nome de Jesus, sai dele. É ele sempre que tem. Eu é que mando sair. É, sai de mim. Sabe? Não é eu vencerei a mim primeiro. Eu hei de me vencer. Não é hei de vencer, é eu hei de me vencer. Sabe? Abre a câmara e diz: sai, cachorro sarnento, sai para fora. Sabe? Pega pelo cangote e põe para fora de você. Você pondo o Tobias para fora. Porque quem põe o Tobias para fora não sou eu, é você. Cada um põe o seu Tobias. Amém ou não, amém? Amém. Culpa, então, é o primeiro item. Eu vou falar 3 itens só, que senão vocês não me aguentam. Como é que você lida com isso? Pede perdão. Uma coisa que a gente aprende de Deus na palavra é que o perdão de Deus é imediato. Diga assim: o perdão de Deus é coisa imediata. Não tem aquele negócio: eu peço perdão agora e ele vai me perdoar domingo que vem. Peço perdão agora e ele me perdoa agora. Uma coisa sobre salvação e graça é que salvos nós somos 2 vezes. A primeira, quando o sangue é derramado e nós nos convertemos, a salvação é imediata. E existe a salvação desse processo, que é: vamos limpando a câmara. Quanto mais rápido limpar, mais bênçãos nós teremos. Então, a forma de você acabar com a culpa hoje é pedir perdão hoje. Às vezes a gente convida: vamos na igreja. Ele diz: amanhã eu vou. Eu tenho um irmão muito querido que às vezes eu falo para ele: vamos na casa de Deus. Ele diz: amanhã. Se amanhã é segunda, não, mas amanhã eu vou. Amanhã não tem culto, mas é amanhã. Resolva o teu problema de culpa hoje. E hoje resolve o problema de perdão. Sabe, poupa o teu tempo.
Você não precisa de computador. Dobra o teu joelho e diz: Senhor, minha culpa, minha máxima culpa. Os pastores que me acompanham pela internet, pastor, o que você está falando aí? Minha culpa. A segunda coisa que eu quero falar, sem enfadar vocês, é a respeito da angústia. Angústia é tristeza. Angústia é mau humor. Angústia é um Tobias dormindo na câmara. E a angústia, ela vem de forma poderosa sobre nós. Porque a angústia, a tristeza, nos afasta de Deus. Diga, a angústia nos afasta de Deus. Você não consegue orar. Ninguém angustiado ora. Ninguém angustiado lê a palavra. Quando você está triste, angustiado, você chora, você dorme, você geme, mas espiritualmente acabado. Então, este Tobias tem que ser desalojado. Você precisa acabar com ele. É muito importante. O que nos angustia também são erros nossos que se repetem. Te angustia. Tem coisa que você está errando há anos. Você sabe que está errado, mas você não consegue corrigir. Quando você não consegue sair do erro, a angústia toma conta de você. Porque você está decepcionado consigo. Fala, estou decepcionado. Eu luto. Paulo dizia assim, o que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Isso angustia. Eu quero mudar, quero melhorar, mas eu não melhoro, eu pioro. Quero ser bom marido, eu não consigo. Quero ser boa mulher, não consigo. Os nossos próprios erros. Mantenha o Tobias deitado na cama. Você precisa de quero corrigir os meus erros para que eles não aconteçam mais. Os erros dos outros contra você te mantém angustiado. Eu estou cansado de ver pessoas que estão angustiadas, não porque erraram, mas elas estão cansadas. Com os erros dos filhos, com os erros do marido, da mulher, com os erros das pessoas. Você precisa dizer para essas pessoas, olha, que os teus erros te angustiem, te entristeça, mas eu não vou me entristecer, nem vou me angustiar. Vou arrancar esse Tobias dos infernos da minha vida, porque você é que erra e eu é que pago o pato. Porque se você for angustiar, porque os teus filhos erram, porque teu marido erra, porque tua mulher erra, então não tem jeito, não arruma nunca. Porque ele vai errar a vida inteira, ele não quer acertar a vida. Quantas mães estão sofrendo pelos filhos drogados? E você sofre, mãe é mãe, pai é pai. Porém, não deveria. Você diz, olha, vou orar por você, vou te abençoar para que você mude, mas eu não vou ser infeliz, porque você escolheu esse caminho. O problema é seu. O problema é seu. Com quem o Espírito Santo está falando? Alguém precisa ouvir esta palavra. Uma coisa que te angustia é o problema do mundo. Quem não ficou triste nesta madrugada com a morte de 248 jovens em Santa Maria? Que coisa triste. Não importa que eles estavam lá brincando, dançando. Não importa. Quase despidos, sem roupa nenhuma, fazendo uma bagunça enorme. 250 pessoas, menores do que 22, 23 anos, morreram. Caminhões carregaram aqueles corpos de universitários, de pessoas bonitas, lindas, sadias.
Eu conheço Santa Maria, uma cidade pequena. Você vê isso, teu coração entristece. Existe angústia que somos tomados pelo mundo. Não há como a gente estar feliz com o mundo caindo, com as doenças caindo, com as coisas acontecendo. Existem coisas que nós não conseguimos mudar. Uma coisa que você precisa aprender é que as coisas passam por nossa vida, muitas vezes nos atingem. E não podemos fazer nada. Não deixa a tua vida virar uma angústia por causa dos acontecimentos do mundo. Eu sempre digo, não adianta ficar lá vendo Datena, não adianta ficar vendo polícia 24 horas, porque aqueles episódios, um a um, aquilo vai angustiando você. Curiosidade mórbida. Eu passo por uma rodovia. Ontem passei por uma rodovia. Um carro bateu, crianças mortas, aqui na Raposo Tavares. Não podia fazer nada, os bombeiros estavam recolhendo os corpos. Criança jogada. Parar o carro para quê? Não vou poder fazer coisa nenhuma. O máximo que poderia fazer é orar. Fiz. Orei. Mas não adianta ir lá, olhar, ver. Não adianta. Eu faço capelania em hospital, eu faço capelania em cemitério, em necrotério, eu faço o que é preciso, mas vou quando necessário. Deixa de ser curioso, de ficar olhando miséria. Amém ou não amém? Amém. Essa angústia também precisa ser tratada. Você precisa também saber lidar com as perdas, porque as perdas trazem angústia. Uma das coisas que você precisa aprender é isso que eu vou falar para vocês. Alguns dias desses eu fui num funeral. Era um filho caçula. Eu abracei a mamãe e disse, minha irmã, que Deus possa consolar teu coração. E ela virou para mim e disse, pastor, eu estou consolado. Eu falei, então glória a Deus, irmã. Falei, puxa, acho que eu fui inoportuno. Aí ela completou, ela disse, pastor, aquele moço que está na porta, o senhor está vendo? E tinha lá um moço forte. Ela disse, aquele é o meu filho mais velho. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. O amor que aqui eu perco com a saída do meu filho, eu levo para aquele filho lá. Eu vou amar o que ficou. Aprenda a amar o que ficou. Não adianta morrer de amargura. Você não pode mais fazer. Mantenha a memória de amor, de comunhão, mas ame o que ficou. Eu retomo meu coração. Eu me recomponho novamente, porque eu perdi, mas agora eu amo mais os que ficaram. Eu vou amar mais meu pai. Eu vou amar mais minha mãe. Eu vou amar mais meus filhos. O meu filho que está com Deus, eu amo da mesma forma. Mas o amor aqui, do dia a dia, que eu dedicava a ele, não posso mais dedicar a ele. Eu dedico aos outros que ficaram. E eu os amo com intensidade. Agora, de repente, ontem eu vi o testemunho de uma irmã, que o casamento dela acabou, e ela acabou junto com o casamento. E ela dizia, não consigo mais viver. Não consigo mais viver sem aquele marido. E eu me afastei de Deus. E eu não consigo orar mais. Eu não consigo ler mais a palavra. E o pior de tudo, tenho uma filha de 17 anos que eu abandonei. Não falo com ela. Ela está há 1 ano vivendo sozinha. Dorme na mesma casa. Eu não tenho um sorriso
eu não tenho um carinho, eu não tenho uma palavra, eu só choro, eu só resmungo, eu só gemo todo o tempo. E ela está morrendo, porque a minha angústia, a angústia que tenho, o maldito Tobias, que habita a câmara deste templo, está me matando. Eu estou odiando Tobias. Eu estou odiando a perda, eu não aceito a perda, eu não permito que isso possa conformar o meu coração. Não diga para que eu me conforte, eu não quero me confortar, eu não quero considerar. Então eu vou matar todos os meus filhos, vou matar toda a minha vida, eu vou enterrar minha vida acabou. Eu quero amar o que ficou. Diga comigo, eu quero amar o que ficou. Diga um amém bem forte. Amém. Eu perdi a mamãe, mas não perdi a vida. Eu perdi um filho, mas não perdi a vida. Eles estão considerados no meu coração, então eu amo os que ficaram. E eu respiro, oh glória! Angústia dos infernos, Tobias, pega a sua cueca suja, sai da câmara. Esse Tobias porco, com marca de bicicleta ainda. Mexa comigo, que eu falo. Saia daqui sem angústia. O Espírito de Deus opera sobre, o Espírito de alegria sobre você. A tristeza vai embora, vai embora. Passou a luta, passou o problema. Agora vou amar os que ficaram. Em nome de Jesus, receba isso. Não acabei de pregar ainda, me aguenta mais um pouquinho. Estou terminando. É importante que você focalize o que ficou. Vira a página. E o último item da Câmara, último item, chama ressentimento. Diga, ressentimento. O que é ressentimento? O que é ressentimento? Ressentimento é sentir de novo. É voltar a sentir, isso é ressentir. Né? Renascer é nascer de novo. Ressentir é sentir de novo. Na vida nós temos coisas que passamos. Dói, machuca, destrói nosso coração. Viveu, sofreu, acabou. Mas você todo dia lembra daquilo. Tem pessoas que lembram de coisas de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você já foi cobrado de coisas de 20 anos atrás? 30 anos? Você fez isso. Você me traiu. Não esqueci. Isso é ressentimento. Se a graça de Deus está operando, o que passou, passou. Você perdoou ou não perdoou? A palavra de Deus diz que você tem que perdoar todo dia, muitas vezes. Muitas vezes. Você precisa tirar do teu coração ressentimento. Você tem motivo para lembrar? Tem. Mas ressentir é viver novamente. Quando você ressente, você vive de novo a tragédia. Você mastiga todo dia. Sabe? Uma irmã me pegou na madrugada dessa, ficou 2 horas comigo no telefone. E ela dizia, irmã, você já falou isso. Irmã, você já falou isso. Só agora já falou 2 vezes. Será que você não está pensando que eu não ouço? Estou velhinho, mas o meu problema é de visão, não é de ouvido.
Você já falou 10 vezes. Você falou outro dia, você falou mês passado. Tem pessoas que repetem a mesma história, e chora toda vez, e briga toda vez, e fica colérico toda vez, e não dorme toda vez, porque todo dia é a mesma história, a mesma história, é a mesma história. Sai, Tobias! Leve a tua marca de bicicleta. Suma da câmara do templo da minha vida. Não vai colocar bicicleta aí, viu? Que o mundo inteiro vai mandar e-mail, pastor louco. Glória a Deus. Esta é a palavra que eu tenho para você.